Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos temas mais enigmáticos do mundo das teorias da conspiração: o projeto Bluebeam. Será que existe um plano secreto para simular uma invasão alienígena e instaurar uma nova ordem mundial? Como isso poderia ser realizado e quem estaria por trás dessa conspiração global? Você já ouviu falar sobre o projeto Bluebeam? Acha que uma falsa invasão alienígena poderia ser usada para manipular as massas? Deixe seu comentário abaixo. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar nessa investigação. O que é o projeto Bluebeam? O projeto Bluebeam é uma teoria da conspiração que sugere a existência de um plano para enganar a população mundial com uma falsa invasão alienígena. Essa operação envolveria tecnologias avançadas de projeção holográfica, manipulação psicológica e engenharia social para unificar todas as nações sob um governo global autoritário. Divulgada na década de 1990 pelo jornalista Serge Monast, essa teoria afirma que a NASA, em colaboração com forças governamentais secretas, estaria desenvolvendo um sistema capaz de projetar imagens realistas no céu, criando uma ilusão coletiva de eventos sobrenaturais. O projeto seria dividido em 4 fases principais. Desconstrução religiosa. A primeira etapa do projeto Bluebeam envolveria a criação de terremotos artificiais em locais estratégicos para revelar supostas descobertas arqueológicas que desafiam crenças religiosas estabelecidas. Essas descobertas poderiam incluir textos antigos, artefatos e ruínas que questionariam os fundamentos das principais religiões, minando a fé das pessoas e criando um cenário de incerteza espiritual. Além disso, eventos cuidadosamente planejados poderiam desmentir doutrinas religiosas, promovendo novas interpretações que favorecem a unificação de todas as crenças sob uma única ideologia global. Essa fase visa enfraquecer a influência das religiões organizadas, tornando as pessoas mais suscetíveis a aceitar uma nova liderança espiritual imposta. Projeções holográficas. A segunda fase envolveria o uso de tecnologia holográfica para criar imagens gigantescas no céu, simulando aparições de figuras religiosas como Jesus Cristo, Buda e Maomé, ou até mesmo de entidades alienígenas benevolentes. Essas projeções seriam adaptadas às crenças culturais de cada região, dando a impressão de que um ser divino está se comunicando com a humanidade. A tecnologia necessária para esse tipo de projeção já existe em formas primitivas. Atualmente, hologramas avançados são utilizados em shows e eventos, mas acredita-se que forças governamentais possuam versões muito mais sofisticadas, capazes de criar imagens tridimensionais de grande escala e com interatividade. Isso poderia levar multidões a acreditarem que uma nova era espiritual está se iniciando, preparando-as para aceitar um novo sistema global. Comunicação telepática. Nesta etapa, seriam utilizadas frequências de rádio e tecnologias de transmissão de ondas cerebrais para implantar mensagens diretamente na mente das pessoas. Essa tecnologia poderia induzir vozes internas que seriam percebidas como comunicações divinas, alienígenas ou mensagens proféticas. Pesquisas em neurociência já demonstram que o cérebro pode ser estimulado por sinais eletromagnéticos para gerar percepções auditivas e emocionais. O projeto Bluebeam poderia explorar essa capacidade para manipular as crenças e comportamentos da população, induzindo mensagens que reforcem a aceitação de uma nova ordem mundial. Além disso, essa fase poderia ser utilizada para suprimir pensamentos críticos e implantar comandos subconscientes, tornando as pessoas mais receptivas às mudanças impostas pelos líderes desse suposto plano. Crise global. Simulada. A fase final do projeto Bluebeam envolveria uma série de eventos catastróficos, incluindo manifestações sobrenaturais simuladas e uma falsa invasão alienígena. Para isso, seriam usados efeitos especiais ultra-realistas, explosões dirigidas por armas de energia, destruição de infraestruturas estratégicas e até mesmo controle climático para criar tempestades e terremotos artificiais. A ideia seria gerar pânico mundial, levando governos e populações ao desespero. Nesse estado de caos, a humanidade supostamente aceitaria a solução oferecida pelas elites globais.
um governo mundial centralizado, capaz de proteger a todos da ameaça iminente. Essa estratégia poderia justificar o aumento do controle sobre a população, incluindo restrições de liberdades civis, vigilância em massa e a implementação de novas regras sociais e econômicas. Origens da teoria. O projeto Blue Beam foi originalmente apresentado pelo jornalista e escritor canadense Serge Monast, que se tornou um dos principais nomes da conspiração mundial na década de 90. Monast afirmava que a NASA e outras organizações internacionais estavam planejando enganar a população global, utilizando tecnologia avançada para simular eventos religiosos e extraterrestres com o objetivo de consolidar um governo único e autoritário. Monast publicou sua teoria no livro Projet Blue Beam, NASA, onde detalhava as 4 fases do plano e explicava como a manipulação em larga escala poderia ser realizada. Segundo ele, documentos confidenciais vazados comprovariam a existência do projeto, embora nenhuma evidência oficial tenha sido apresentada. Ainda assim, seus escritos ganharam notoriedade, sendo amplamente divulgados por círculos de teorias da conspiração ao redor do mundo. Outro aspecto intrigante dessa história é a morte repentina de Monast em 1996, supostamente devido a um ataque cardíaco. Muitos acreditam que sua morte foi provocada para impedir que ele revelasse mais informações sobre o projeto Blue Beam. Além disso, ele relatou que estava sendo perseguido por autoridades devido às suas investigações, o que fortaleceu ainda mais a crença de que havia algo a ser encoberto. Desde então, a teoria se espalhou, sendo debatida em documentários, fóruns de conspiração e comunidades online. Com o avanço da tecnologia holográfica e das estratégias de controle de informação, muitos acreditam que o projeto Blue Beam poderia, de fato, ser implementado em algum momento no futuro. Tecnologia holográfica e sua evolução. Desde sua invenção nos anos 1940, a holografia evoluiu significativamente. Inicialmente, os hologramas eram imagens estáticas projetadas sobre superfícies refletivas. Com o avanço da tecnologia, surgiram os primeiros hologramas dinâmicos, que podiam ser visualizados de diferentes ângulos, tornando-se mais realistas. No século XXI, as pesquisas avançaram para a criação de hologramas tridimensionais, sem a necessidade de telas. Tecnologias como o laser de plasma possibilitam a formação de imagens suspensas no ar, gerando projeções altamente detalhadas que podem ser vistas a olho nu. Empresas como Microsoft e Holoxica trabalham no desenvolvimento de hologramas interativos, enquanto cientistas japoneses já conseguiram criar projeções que reagem ao toque humano. Além disso, o uso de projeções holográficas em eventos de grande escala já demonstrou seu impacto. O holograma do rapper Tupac Shakur, no festival Coachella, por exemplo, surpreendeu o público por sua aparência realista, levantando debates sobre o potencial dessa tecnologia para simulações ainda mais convincentes. Em exposições científicas e militares, já foram testadas projeções de veículos, aeronaves e até simulações de pessoas, o que reforça a ideia de que essa tecnologia poderia ser usada para fins estratégicos e até mesmo para manipulação em larga escala. Se aplicada no contexto do projeto Blue Beam, a evolução da holografia poderia tornar possível a exibição de imagens de OVNIs, deidades religiosas e outros fenômenos no céu, impactando a percepção das massas. Combinada a sistemas de som direcional e inteligência artificial, essa tecnologia poderia criar experiências altamente imersivas, dificultando a distinção entre realidade e ilusão. O rápido avanço das projeções holográficas levanta questionamentos sobre suas possíveis aplicações além do entretenimento. Se utilizada para fins de manipulação social, poderia ser uma ferramenta poderosa para criar narrativas convincentes e induzir comportamentos coletivos. Controle mental e manipulação social. O sucesso do projeto Blue Beam dependeria fortemente da capacidade de manipular a percepção pública. Para isso, diversas estratégias psicológicas e tecnológicas poderiam ser utilizadas para influenciar e controlar as massas.
Uma das ferramentas mais poderosas para esse tipo de manipulação seria o uso coordenado dos meios de comunicação. A mídia desempenharia um papel crucial na disseminação da narrativa, promovendo uma campanha global para reforçar a ideia da falsa invasão alienígena. Noticiários, documentários, entrevistas com especialistas e até mesmo a indústria do entretenimento poderiam ser usados para condicionar a população a aceitar a ideia de uma ameaça extraterrestre iminente. Além disso, técnicas de engenharia social poderiam ser empregadas para criar um ambiente de medo e insegurança. Isso incluiria a divulgação de supostos avistamentos, relatos de testemunhas e eventos fabricados que reforçassem a crença de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. A repetição constante dessa narrativa faria com que a população gradualmente aceitasse a farsa como realidade. Outro método de controle mental seria a utilização de frequências de rádio e ondas eletromagnéticas para influenciar emoções e pensamentos. Pesquisas na área da neurociência já demonstram que determinados tipos de sinais podem alterar o estado emocional das pessoas, tornando-as mais suscetíveis à sugestão. Essa tecnologia poderia ser usada para gerar estados de pânico, ansiedade ou até mesmo submissão coletiva. O efeito psicológico do medo desempenharia um papel essencial nesse processo. Quando indivíduos estão em estado de medo constante, sua capacidade crítica e de raciocínio lógico diminui, tornando-os mais propensos a aceitar soluções impostas por figuras de autoridade. Assim, um estado de caos poderia ser deliberadamente gerado para justificar a implementação de novas diretrizes globais. Por fim, a censura e o controle da informação seriam fundamentais para garantir que apenas a narrativa oficial fosse disseminada. Qualquer tentativa de questionar ou desmentir a falsa invasão alienígena poderia ser desacreditada, rotulada como desinformação ou até mesmo censurada. Isso garantiria que a grande maioria da população aceitasse o plano sem resistência. Se todas essas técnicas fossem aplicadas de forma coordenada, seria possível manipular bilhões de pessoas para acreditar na farsa e aceitar as medidas impostas pelo governo global. O uso de tecnologia avançada e estratégias psicológicas refinadas tornaria esse controle mental quase indetectável, consolidando a implantação do plano sem grandes questionamentos. O papel das mídias e governos. Para que o projeto Blue Beam seja bem-sucedido, a colaboração entre governos e grandes conglomerados midiáticos seria essencial. A mídia teria um papel central na propagação da narrativa da falsa invasão alienígena, utilizando seu alcance global para reforçar a ilusão e garantir que a população permanecesse sob controle. Governos, por sua vez, poderiam criar políticas de censura e repressão contra qualquer voz dissidente que tentasse questionar a veracidade dos eventos. Durante crises anteriores, vimos como governos ao redor do mundo utilizam emergências para justificar restrições de liberdade, como vigilância massiva, controle de informações e imposição de medidas autoritárias sob o pretexto de segurança nacional. A manipulação da opinião pública seria conduzida por meio de telejornais, redes sociais, documentários e até mesmo produções cinematográficas. A indústria do entretenimento tem sido uma ferramenta eficaz para condicionar as massas a aceitar determinadas ideias antes que se tornem realidade. Por décadas, filmes e séries de ficção científica retrataram invasões alienígenas e contatos extraterrestres, preparando inconscientemente a população para aceitar tais eventos como plausíveis. Além disso, campanhas massivas de desinformação poderiam ser orquestradas para ridicularizar qualquer ceticismo ou questionamento legítimo. Quem não aceitasse a versão oficial dos fatos seria rotulado como teórico da conspiração ou inimigo da segurança global, tornando mais difícil a disseminação de informações contrárias. O uso de tecnologia avançada de inteligência artificial também poderia ser empregado para monitorar e controlar narrativas nas redes sociais. Bots e algoritmos poderiam amplificar notícias fabricadas e suprimir conteúdos que expusessem a farsa. Fake news seriam estrategicamente divulgadas para reforçar a narrativa, enquanto qualquer evidência de fraude seria rapidamente desacreditada. Por fim, governos poderiam implementar medidas de emergência, como toque de recolher,
controle de viagens e restrições de comunicação para evitar qualquer forma de resistência organizada. Essas ações fariam parte do plano maior de implantação de um governo mundial único, no qual a obediência e o medo garantiriam a total submissão das massas. Conexões com outras teorias da conspiração. O projeto Bluebeam não existe isoladamente dentro do universo das conspirações. Ele está frequentemente associado a outras teorias que sugerem a manipulação global por elites secretas. Entre essas conexões, destacam-se Nova Ordem Mundial. Essa teoria afirma que uma elite global trabalha nos bastidores para estabelecer um governo único e centralizado. O projeto Bluebeam seria uma ferramenta estratégica para acelerar esse processo, utilizando uma ameaça alienígena como justificativa para unificar todas as nações sob um regime autoritário, ARP e controle climático. Muitos teóricos acreditam que o programa ARP poderia ser usado para gerar terremotos artificiais e manipular o clima. Isso se encaixa na primeira fase do Bluebeam, onde desastres naturais serviriam para desestabilizar sociedades e enfraquecer crenças religiosas. Chemtrails. Há uma crença de que aviões comerciais estariam pulverizando substâncias químicas na atmosfera para influenciar a saúde mental e o comportamento da população. Segundo alguns teóricos, essas substâncias poderiam tornar as pessoas mais receptivas à manipulação do Bluebeam, facilitando o controle mental em massa. Experimentos de controle mental. Programas como MK-Ultra, supostamente conduzidos pela CIA, visavam o desenvolvimento de técnicas de controle da mente. O uso de tecnologias de comunicação telepática no projeto Bluebeam poderia ser um desdobramento desses experimentos, permitindo a transmissão de mensagens diretamente ao subconsciente das pessoas. Tecnologia alienígena oculta. Alguns acreditam que governos já possuem conhecimento e tecnologia extraterrestre altamente avançada, que vem sendo desenvolvida em segredo. O projeto Bluebeam poderia ser um meio de introduzir gradualmente essas tecnologias à população, sob o pretexto de um contato alienígena. A interligação dessas teorias fortalece a ideia de que o projeto Bluebeam poderia ser parte de um plano maior, englobando diversas formas de manipulação para instaurar uma nova estrutura global de poder. Embora céticos argumentem que essas conexões são meras coincidências ou especulações sem fundamento, o número de relatos e evidências indiretas continua a alimentar o debate sobre a possibilidade de uma grande engenharia social em andamento. Possíveis evidências e indícios. Embora muitos considerem o projeto Bluebeam apenas uma teoria sem fundamentos, há diversos indícios que levantam suspeitas sobre sua possível existência. Algumas dessas evidências incluem avanços tecnológicos, testemunhos de ex-militares e cientistas, além de documentos que sugerem o desenvolvimento de tecnologias capazes de enganar a percepção humana em larga escala. Avanços na tecnologia holográfica. Empresas como a Microsoft e a Holoxica já desenvolveram sistemas de projeção tridimensional sofisticados, e há registros de exibições públicas de hologramas altamente realistas. Se essa tecnologia já está disponível comercialmente, é plausível que governos e entidades secretas possuam versões muito mais avançadas para fins estratégicos. Testemunhos de ex-militares e cientistas. Relatos de pessoas ligadas a programas governamentais mencionam o desenvolvimento de armas psicológicas e tecnologias que poderiam ser usadas para controle mental e manipulação de massas. O Dr. Carol Rosin, ex-consultora da NASA, afirmou que líderes mundiais já discutiram a possibilidade de simular uma invasão alienígena para justificar um governo global. Experimentos de manipulação psicológica. Programas como o MK-Ultra demonstraram que governos já realizaram testes de controle mental no passado. O uso de tecnologias de indução de pensamento e comunicação telepática no projeto Bluebeam poderia ser um desdobramento desses experimentos, aplicados agora em escala global. Documentos vazados e teorias sobre OHARP. Alguns pesquisadores afirmam que OHARP poderia ser usado para manipular o clima e criar fenômenos atmosféricos artificiais,
que poderiam ser interpretados como sinais sobrenaturais ou alienígenas. E isso se encaixaria perfeitamente na narrativa do Blue Beam: eventos misteriosos e fenômenos inexplicáveis. Ao longo das últimas décadas, diversas aparições de luzes estranhas no céu, sons misteriosos e avistamentos de OVNIs foram registrados. Algumas dessas ocorrências foram descartadas como ilusões ópticas ou fenômenos naturais, mas há quem acredite que possam ter sido testes preliminares de tecnologias holográficas. Embora não existam provas concretas que confirmem a implementação do projeto Blue Beam, esses elementos levantam questões intrigantes. Seria possível que governos e elites estivessem preparando o terreno para um evento de manipulação em escala global? Críticas e ceticismo. Céticos argumentam que a teoria carece de evidências concretas. Criar hologramas realistas em larga escala exigiria uma tecnologia ainda não disponível. Além disso, a implementação global de um plano tão complexo exigiria cooperação entre diversas nações, algo improvável sem vazamentos massivos. A viabilidade econômica também é questionada. Uma operação desse porte demandaria investimentos trilionários, difíceis de justificar sem resistência. Política e financeira, cenário futuro e possíveis consequências. Caso o projeto Blue Beam seja implementado, suas consequências seriam profundas e de longo alcance, alterando drasticamente a estrutura social, política e econômica do mundo. Criação de um governo mundial autoritário. O colapso das soberanias nacionais seria acelerado sob o pretexto de segurança global. Governos individuais poderiam perder poder, dando lugar a uma única entidade centralizada com controle absoluto sobre a humanidade. Supressão de liberdades individuais. Medidas emergenciais poderiam ser impostas permanentemente, incluindo vigilância extrema, restrições de movimentação e censura total da informação. A privacidade se tornaria praticamente inexistente. Manipulação da realidade. Com o domínio da tecnologia holográfica e das transmissões telepáticas, eventos fabricados poderiam continuar sendo usados para moldar o comportamento das massas. Guerras, crises econômicas e até novos contatos extraterrestres poderiam ser simulados para justificar novas medidas de controle. Colapso das religiões tradicionais. A unificação espiritual forçada por meio de projeções e mensagens telepáticas poderia levar à destruição de crenças religiosas individuais. Um novo culto global poderia ser imposto, com líderes designados pela elite governante. Controle financeiro total. O sistema econômico poderia ser remodelado para um único modelo digital, onde todas as transações fossem monitoradas. A eliminação do dinheiro físico facilitaria a implementação de restrições financeiras contra dissidentes. Uso de armas climáticas e energéticas. Se o HAARP e outras tecnologias forem de fato usados para simular desastres naturais, eventos catastróficos poderiam ser fabricados conforme necessário para reforçar a narrativa do governo mundial. População subjugada e dependente. A combinação de medo, manipulação psicológica e tecnologia avançada garantiria que a humanidade estivesse constantemente dependente da proteção e das soluções oferecidas pelos controladores desse sistema global. Se essa teoria se concretizar, estaríamos diante do maior experimento de controle social da história, onde a própria realidade poderia ser moldada por aqueles no poder. A liberdade individual, como a conhecemos, poderia se tornar algo do passado. Agora que exploramos essa teoria, queremos saber sua opinião. Você acredita que o projeto Blue Beam é real ou apenas uma especulação? Comente real se acredita ou falso se acha que é apenas uma teoria. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo.